Bom dia, Juliano. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os servidores e as pessoas que estão nos acompanhando. Sou a presidente da COFIUR e dou aberta a presente audiência pública no dia 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira, às 10 horas. Em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal. Eu dou aberta a presente audiência pública, que tem a finalidade de apresentação do relatório de avaliação das metas fiscais relativo ao terceiro quadrimestre de 2023. Então, eu passo a palavra ao senhor Juliano Lopes Rosales, contador da Prefeitura Municipal, para que proceda a leitura do referido relatório. Bom dia, senhores presentes, presidente da COFIUR, vereadora Fabiane, demais servidores, funcionários que prestigiam a nossa audiência. Conforme já apresentado pela vereadora Fabiane, estamos aqui hoje para trazer os dados relativo ao relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 do Poder Executivo. Os números são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais publicados no site do município. E, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Item 1, do resultado primário. O resultado primário, principal indicador da solvência fiscal do setor público, tem por finalidade indicar se os gastos do município no atendimento das necessidades públicas são compatíveis com sua arrecadação. Também visa evidenciar se a administração municipal consegue honrar o pagamento de sua dívida, utilizando suas receitas próprias. Neste cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas primárias, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operações de créditos e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida pública, juros, encargos e amortizações. O superávit observado, considerando todas as fontes de recurso, deve-se principalmente ao resultado negativo das despesas primárias, representadas pelas despesas correntes e de capital, deduzidos juros, encargos da dívidas, no montante e amortização da dívida no próprio período, que se efetivaram no montante de R$ 181.609,81, correspondendo a 89,14%, ou seja, uma redução da meta prevista para o período. O valor verificado foi inferior às receitas primárias, representadas pelas receitas correntes e de capital, deduzidas os rendimentos de aplicação financeira, deduções da receita corrente, operação de crédito e amortização de empréstimos, que corresponderam no mesmo período com o montante de R$ 185.497.303,05. Os valores apresentados permitiram a obtenção de um resultado primário abaixo da projeção para o período, conforme pode ser visto no quadro 1 do resultado primário consolidado. Item 2, da análise do comportamento da receita. Segundo o balancete orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, incluída as operações intraorçamentárias, excluídas as deduções da receita, foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício 2022 no montante de R$ 207.374.998,63.
A receita efetivada no período de janeiro a dezembro foi de R$ 199.636,04, tendo sido arrecadado, portanto, 96% da meta anual. Comparada à programação para o período, o valor de R$ 207.374.998,63, constante na programação financeira, demonstra um déficit de 4% sobre as receitas programadas. Esse desempenho foi propiciado pelo resultado negativo das receitas de capital e de operação de crédito e transferências de capital, que atingiram um percentual de realização equivalente a 53,82% e 23,43% da programação para o período. Do item 2.1 das receitas correntes, o total das receitas prevista para o período, considerando janeiro a dezembro, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 208.006.452,07. Os valores realizados corresponderam a R$ 212.186.455,80, acima 2,01% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as receitas tributárias, receitas patrimoniais, que figuram respectivamente com 152,78% e 386,93% do total da receita orçamentária realizada, conforme pode ser visto no quadro 2 dos demonstrativos da receita prevista e realizada. O item 2.1.1 das receitas tributárias, o quadro demonstra o comportamento da arrecadação das receitas tributárias. Como se observa que até o final do quadrimestre, em análise, as receitas tributárias arrecadadas somaram os valores brutos, o montante de R$ 28.640.726,63, que, confrontada com a projeção de R$ 18.745.980,78, representaram uma realização de 152,78% da projeção, o valor estimado para o ano. O IPTU arrecadou 131,51% da meta anual, ou seja, previu-se um ingresso de R$ 6.171.214,38, tendo sido arrecadado R$ 8.115.962,80. A arrecadação desta receita tem relação direta com o valor venal dos imóveis. O imposto de renda arrecadou 163,14% da meta anual, ou seja, projetou-se R$ 3.269.583,65 e arrecadou-se R$ 5.334.034,73. Do Imposto sobre a Transmissão dos Bens Imóveis, o ITBI, para o qual há uma projeção de R$ 3.757.375,97, para o ano acumulou-se uma arrecadação de R$ 5.093.704,47. 135,57% do valor previsto para 2022. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação no período foi de R$ 7.384.434,16, o que representa 191,18% da previsão anual. As taxas apresentaram o ingresso de R$ 2.426.000
R$ 943,93, contra uma projeção de R$ 1.487.588,12. Aqui arrecadou-se, portanto, 163,15% da meta anual. O ingresso originário da contribuição de melhoria acumulou no ano o valor de R$ 285.646,54, correspondendo a 144,54% da previsão anual, conforme pode ser visto no quadro 3 das receitas tributárias previstas e realizadas. Item 2.1.2. Receitas de contribuição. O quadro 4 apresenta o desempenho das receitas de contribuições, que acumularam no ano R$ 10.918.073, correspondendo a 103,65% da projeção anual. As receitas mais expressivas do grupo são decorrentes da contribuição para o RPPS e registraram uma arrecadação de R$ 6.161.567,79, correspondendo a 99,84% da projeção anual. O que demonstrado ali no quadro 4, da receita de contribuição prevista e realizada. Do item 2.1.3. Conforme se visualiza no quadro 5, no grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que realizou em valores brutos R$ 46.787.976,31, no período correspondendo a 121,13% da previsão anual. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria da Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. A compensação financeira da Lei Complementar 87 de 1996, a Lei Candir, não realizou receita até o final deste quadrimestre. A previsão dessa receita pautou-se também nas recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional. Nas transferências do Estado, deve ser destacado a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise, o montante bruto de R$ 35.929.623,63. Os ingressos, ou seja, 101,16% da expectativa inicial, que era de R$ 35.517.079,01, conforme pode ser visto no quadro 5 das transferências correntes previstas e realizadas. Do item 2.1.4, transferências do Fundeb. O quadro a seguir evidencia o comportamento da arrecadação e dos valores transferidos ao Fundeb. Em resumo, verificou-se que o período de janeiro a dezembro, o município recebeu do referido fundo, em razão do número de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R$ 29.184.688,32, representando 99,64% da previsão anual. Por outro lado,
contribuiu de forma compulsória para o mesmo fundo com R$ 17.510.221,19, ou seja, 118,7% do total previsto para o ano. Portanto, ganho até o final do quadrimestre é de R$ 11.674.467,13, conforme pode ser acompanhado no quadro 6 das transferências do Fundeb previstas e realizadas. Receitas do item 2.2, receitas de capital. As receitas de capital alcançaram 136,5% do projetado. A maior previsão e também a maior arrecadação verificada nesse grupo ocorreu nas receitas de operação de crédito, que demonstraram um ingresso de 161,47% diante do projetado, correspondendo a R$ 5.490.658,68, o valor líquido das transferências de capital, conforme conseguimos identificar no quadro 7 das receitas de capital prevista e realizadas. Item 3. Análise do comportamento da despesa. Considerando todas as fontes de recurso, inclusive as operações intra-orçamentárias, a despesa total empenhada no período de janeiro a dezembro de 2022 apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total, receita total, foi de 93,63%, demonstrando um superávit na execução orçamentária de R$ 13.512.393,34. Em síntese, o total das despesas correntes realizada foi de R$ 170.160.911,50, correspondendo a 107,19% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 16.331,20, inferior ao valor projetado para o período, que foi de R$ 22.075.054,45. Resultado orçamentário do quadro 8, conforme podemos verificar. Item 3.1, despesas com juro e amortização da dívida. Os juros e encargos da dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito e de outros compromissos a longo prazo, somaram R$ 3.404.958,57, correspondendo a 135,28% do total estimado para o período. Já as despesas com amortização da dívida, com o valor de R$ 1.748.214,32, representando um desembolso correspondente a 98,77% do total programado. Nesse aspecto, cabe um registro. Conforme demonstrado anteriormente, as receitas provenientes de liberação de operação de crédito, que totalizaram R$ 5.490.650,68, para um valor amortizado de R$ 1.748.214,32 e um pagamento de juros de R$ 3.404.000
404.958,57. Essa ocorrência indica que o município está realizando a amortização líquida do principal de sua dívida. Item 3.2 dos investimentos realizados. Os investimentos realizados foram inferiores ao valor inicialmente projetado, que foi de R$ 20.305.054,45, apresentando uma execução de R$ 14.268.116,88. Despesas de pessoal e limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 4. A despesa de pessoal foi calculada conforme metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando os poderes executivo e legislativo, em relação à despesa de pessoal dos últimos 12 meses, janeiro a dezembro de 2022, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, está acima do limite legal de 57%, apresentando, respectivamente, o limite correspondente a 58,63% para o Executivo e de 1,88% para o Legislativo. A receita corrente líquida acumulada nos últimos 12 meses, considerada para fins de cálculo do comprometimento das despesas com o pessoal, que no terceiro quadrimestre de 2022 atingiu o montante de R$ 164.522.771,15, pode ser verificado no quadro 9 da despesa de pessoal e limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 5. Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, apurada conforme metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, até dezembro de 2022 foi de R$ 30.570.209,51, que corresponderam a 26,34% das receitas de impostos e transferência, observando-se que, neste caso, o município de São Lourenço atende o limite mínimo de 25%, estabelecido pela Constituição Federal. Conforme demonstrando no quadro abaixo, em função do número de alunos matriculados na educação básica pública, o município foi superavitário em relação ao Fundeb. Assim, o ganho deverá ser deduzido nos gastos com a educação para fins de apuração do limite, o que pode ser identificado no quadro 10, receitas e despesas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Com relação ao Fundeb, cabe ainda destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007, que parcelas inferiores a 70% desse recurso deve ser aplicado na remuneração de profissionais do magistério, da educação básica e de efetivo exercício na rede pública. Nesse quesito, e de acordo com a metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o município desempenhou no quadrimestre em análise o montante de R$ 25.760.317,01, o que corresponde a 87,26% dos recursos referidos ao fundo, atendendo o dispositivo legal supracitado, conforme pode ser identificado no quadro abaixo das especificações. Item 6. Das despesas com as ações em serviços públicos de saúde, a SPS.
Os gastos com a saúde, segundo metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, atingiram o montante de R$ 20.232.579,18, que corresponde a 18,5% sobre a receita líquida de impostos e transferência. Observa-se, portanto, o cumprimento do mínimo de 15%, estabelecido conforme a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Pode ser verificado também no quadro abaixo das receitas e despesas vinculadas em ações de serviços públicos de saúde. Item número 7. Análise da dívida pública e resultado nominal. No final do terceiro quadrimestre em análise, o resultado nominal foi de R$ 12.767.646,55, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, bem como orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que consiste na verificação da variação do saldo do endividamento no período. Por essa metodologia, leva-se em conta a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no período de referência e o saldo da dívida fiscal líquida no final do exercício anterior ao de referência, sendo que, caso o resultado for positivo, é déficit, e caso for negativo, superávit. A dívida pública consolidada apresentou o saldo de R$ 28.924.188,27. Esse saldo, com aquele obtido ao final do exercício anterior, verificou-se que houve um acréscimo em relação ao exercício de 2021, conforme demonstrativo abaixo, mas dentro do limite das metas de endividamento estabelecido por resolução 40/2001 do Senado Federal. Consequentemente, atendendo o compromisso fiscal da administração municipal prevista na Lei das Diretrizes Orçamentárias, conforme demonstrado no quadro 12, da demonstração da dívida e do resultado nominal. Item número 8, receitas e despesas previdenciárias. Conforme a Lei Municipal número 2.749 de 2005, o município instituiu e mantém o regime próprio de previdência social, destinado ao pagamento de aposentadoria, pensões e outros benefícios previdenciários aos serviços públicos municipais. No período observado, as receitas primárias referentes aos dois regimes, financeiro e previdenciário, atingiram a soma de R$ 20.786.012,67. E as despesas com pagamento de benefícios e outras despesas desses mesmos regimes citados anteriormente atingiram um montante de R$ 26.439.557,09, obtendo-se um resultado deficitário de R$ 5.653.544,42. Cabe ressaltar que o município de São Lourenço do Sul aportou para o regime financeiro em 2022 o montante de R$ 18.402.963,33. Por fim, o saldo das disponibilidades financeiras resulta no montante atual de R$ 64.331.630,71, sendo estes recursos se referem que
em quase a sua totalidade ao regime previdenciário, os quais se encontram depositados em contas bancárias específicas, devidamente aplicados em fundos de investimento. O quadro a seguir evidencia a posição das contas ao final do quadrimestre. Quadro 13, das receitas e despesas previdenciárias. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada, considerando todas as fontes de recurso. Que as despesas com o pessoal encontram-se acima do limite legal de 54%, permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Que a dívida consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, encontra-se abaixo dos limites legais. Que as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino alcançaram o limite mínimo de 25% exigido pela Constituição Federal. Fica, assim, demonstrado o não atingimento das metas fiscais estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos com pessoal. Passo a palavra agora à presidente da comissão, para que, entendendo e tiver alguma pergunta para fazer, estamos à disposição para alguns esclarecimentos. Muito obrigada, Juliano. Quanto a mim, está tudo esclarecido e eu coloco à disposição a palavra dos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer também, Juliano, pela tua apresentação. Agradeço, Felipe, pela ajuda e a todos os servidores que aqui estão. E nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrada esta audiência pública.